Com a graça de Deus, foi preparado para o ano de 2025, no Instituto São Carlos, um itinerário perfeito para que você e a sua família possam aprender latim, seja você um iniciante, seja você alguém que já estudou a língua latina e já tem alguma base. Esse itinerário foi desenvolvido por mim após anos de estudo e foi comprovado por alguns professores renomados também. Mas você pode estar se perguntando qual que é a necessidade de estudar latim. Por que estudar latim? Bom, ele foi a língua obrigatória de estudo até o século passado, tanto na Europa quanto aqui no Brasil. Por quê? Porque o latim, basicamente, e muito basicamente, ele ensina a criança a pensar. Ele liberta a criança da ignorância para que ela possa pensar livremente. E no século passado houve toda uma revolução contra os estudos mais propícios ao desenvolvimento correto da alma humana. Isso já vinha há longo tempo, mas no século passado houve um boom maior a ponto de Rockefeller, por exemplo, afirmar que ele queria uma geração de trabalhadores e não de pensadores. Então isso bate certinho com o degradar-se da língua latina, com a língua latina sendo retirada dos currículos escolares e universitários. Então, o estudo da língua latina, um dos objetivos mais primários é desenvolver o pensamento da criança, possibilitar que o aluno, que esse jovem, que essa criança, ele pense. Além dele desenvolver este pensamento, além dele possibilitar esse melhor desenvolvimento, ele abstrai melhor as outras matérias. Por quê? Porque para que eu entenda bem a matemática, eu tenho que entender o que está escrito ali. Para que eu entenda bem história, eu preciso entender o que está escrito ali. Então a língua, ela é a base de todos os outros estudos. E o latim desenvolvendo e muito o aspecto do pensamento humano e do linguajar humano, todas as outras matérias então saem no lucro junto com a língua. E então, baseado nisso, eu vim apresentar aqui todo o nosso material de ensino para o ano de 2025 no Instituto São Carlos para o estudo da língua latina para o seu filho. Lembrando que isso será possível a qualquer criança, desde aquela que não conhece nadinha de latim, desde aquela que já conhece um pouquinho das orações ali, uma gramática ali e tal. Então, para as crianças que estão ali no pré, na idade de 5, 6 anos, eu irei tratar o pré-ludos com elas. O pré-ludos ele é muito simples, propício à idade da criança. Então ele vai começar apresentando palavras sobre a natureza, sobre características do ser humano, sobre animais e assim por diante. Ele é bem muito bonitinho, muito bonitinho. Coleção do Ludus, é o pré-Ludus. Seguindo, nós vamos iniciar o Ludus Primus na primeira série, tá bem? Já fiz um vídeo apresentando o Ludus Primus. O Ludus, nós vamos trabalhar apenas os textos e a conversação. Não iremos trabalhar a gramática, nem os exercícios, isso ficará à parte, um extra, caso a família deseje começar a trabalhar. A gramática em si eu vou começar a trabalhar só no final do Fundamental 1. É importante, antes do aluno começar a ver a gramática em si, que ele tenha um bom conhecimento de leitura. Por isso, na primeira, segunda, terceira e quarta série, eu vou tratar apenas de leitura e conversação com a criança. Não vou passar aspectos gramaticais ainda, só leitura e um certo primórdio do conhecimento, de reconhecimento de padrões que essa criança terá depois quando for estudar gramática. Então, começamos com o Ludus Primus. Na segunda série, logicamente, vamos para o Ludus Secundus. Continua com os textos, continua com a conversação, tudo muito lindo, é belíssimo, isso aqui é belíssimo, gente. Os desenhos, as ilustrações, a diagramação, a gramatura, é simplesmente fantástico. Mesmo jeito, seguimos leitura e conversação. Terceira série, passamos para o Ludus Tertius, continua com as histórias, ele continua com a conversação, tudo muito lindo. Vejam que cada livro ele possui como se fosse cores típicas, né?
Ele possui ali uma paleta de cores que se mantém. Isso é bom também para a criança, porque a criança ela vai aprendendo já desde cedo a valorizar o belo. Passamos depois para o Ludus Quartus, que será o último livro do Ludus que nós trataremos na quarta série. E vejam só que incrível, a primeira lição do Ludus Quartus é o hino nacional brasileiro em latim. Então, vou ler aqui, por exemplo, a primeira estrofe. Audierunt Ipirangeri placide, heroice gentes validum clamorem, solisque libertatis flamme fulgide, sparcere patriae in celestum fulgorem. Aqui, mesmo no latim, o tradutor, Mendes de Aguiar, ele pôde deixar a melodia da música, as rimas da música, do hino, ficou simplesmente incrível. E o bonito, o belo do Ludus Quartus, que acho que é o livrinho que eu mais gostei da coleção, é que ele começa a apresentar nas histórias, nos textos, leituras católicas a respeito da doutrina católica. Isso é muito bonito. Na quinta série eu não tenho o livro aqui comigo. Por quê? Porque na quinta série eu irei tratar um livro de São Francisco de Assis. A primeira, aspas, biografia de São Francisco de Assis, que foi escrita em 1332. Como é um PDF, eu não consigo mostrar o livro aqui, mas será disponível para o aluno o PDF do livro em latim e do livro em latim e português para a quinta série. Na sexta série, agora vamos iniciar o Fundamental 2. Agora sim, vamos começar a ver a gramática em si. Na sexta, sétima e oitava série, o aluno ele também verá textos, porém da família romana. Família romana também em PDF, eu não consigo mostrar aqui, mas são textos muito simples, muito gradativos. Começa um nível muito tranquilo e vai avançando com o decorrer do ano, com o decorrer dos estudos, até níveis mais aprofundados. Seguimos depois, ainda na sexta, sétima e oitava série, com o Gradus Primus, para estudar a gramática latina e alguns outros textos também gradativos. Os senhores podem estar se perguntando, por que é que eu abordo dessa maneira de trabalhar através de leitura de textos e depois a gramática. Basicamente porque existem dois métodos principais do estudo da língua latina e de qualquer outra língua, praticamente. Esses dois métodos se aplicam a qualquer outra língua. O primeiro método que eu vou citar, ele é bem famoso, bem conhecido, embora não seja tão entendido. É o método natural. O método natural ele é bem recente, ele tem ali suas origens no máximo no final do século XIX e início do século XX. Então ele é muito recente. Como é que funciona o método natural? É uma imersão do aluno naquela língua. Então, como que funciona essa imersão? O aluno ele vai encontrar ali textos de nível mediano avançado, mesmo que ele nunca tenha visto isso. E vendo ali, ele se depara com esses textos difíceis, porque ele nunca viu, mas ele possui um mestre. Geralmente o método natural ele sempre possui um mestre para ajudar o aluno, porque realmente é muito duro, é difícil do aluno conseguir estudar o método natural sozinho. Depois ele passa para a gramática e exercícios, mas tudo isso naquela língua também. Então, por exemplo, eu vou estudar inglês pelo método natural, eu vou ver um texto em inglês, texto difícil ou médio, mas em inglês. Depois eu vou estudar a gramática em inglês também, tudo em inglês. Chega nos exercícios, tudo em inglês também. Então, o aluno ele tem um desenvolvimento muito mais lento, é bem mais demorado o método natural, mas em compensação, ele é muito frutuoso, ele é muito frutífero. O aluno sai com um conhecimento bem avançado, embora demore ali uns bons anos para que isso aconteça. O outro método que eu ia citar é o método britânico, ou método de Oxford, que é um método que eu utilizo, que eu vou utilizar com seus filhos no ano que vem, e que basicamente foi utilizado desde que o mundo é mundo. Ele tem esse nome porque foi consolidado na Inglaterra e foi, digamos, oficialmente formulado na Universidade de Oxford, por isso esse nome. O método britânico ele consiste em 3 passos. O primeiro passo eu apresento textos daquela língua gradativamente ao aluno. Então eu vou ensinar latim pelo método britânico, eu pego primeiro um texto tranquilinho para um aluno que nunca viu nada. O aluno que já viu, ele começa por textos medianos. O aluno que já entendeu,
que já sabe, começa por textos mais difíceis e assim por diante. Então, textos gradativos. Conforme o aluno ele vai aprendendo, o texto vai ficando maior e mais complexo. Segundo passo é comparar a gramática daquela língua com a gramática da língua natal da criança. Então, por exemplo, nós somos aqui brasileiros e vou ensinar o latim. Então, o que é que eu faço? Eu ensino a gramática latina comparando com a gramática da língua portuguesa, porque as duas estão relacionadas. Então, por exemplo, eu vou ensinar as funções de uma frase latina, ou seja, os casos, qual é a função, bem vulgarmente agora, mas a profissão, a atitude que a palavra irá tomar dentro da frase latina. Então eu vou tocar no assunto de sujeito, objeto, verbo. Eu comparo o sujeito latino com o sujeito em português, com os estudos do sujeito em latim e português. Vou estudar o verbo em latim, sei lá, o futuro, então eu comparo com o estudo do futuro em português. Há essa comparação para que o aluno possa corresponder entre elas, possa fazer ali uma relação, uma correspondência mesmo. E o terceiro passo é que o aluno ponha em prática isso, através de estruturação de frases, decodificação de frases, que são o caminho ida e volta, digamos. Então o aluno ele pega ali frases latinas e traduz como um exercício, e depois ele faz o contrário. Ele pega frases em português, no caso nós como brasileiros, e traduz para o latim. Há esse duplo movimento de ida e volta. Então esse basicamente é um método britânico ou método de Oxford que eu vou utilizar. Bom, mas Isaac, você parou ali na 8ª série. O que é que o 9º ano e o ensino médio verão? Eles também verão os textos da família romana, tá? Para cumprir esse primeiro passo do método britânico. Eles também verão esses textos da família romana e da 9ª série até o 3º do ensino médio, eu vou abordar 2 livros com eles, que é o Latim do Zero, do professor Frederico Lourenço, e a Nova Gramática do Latim, também do professor Frederico Lourenço. O professor Frederico ele é catedrático em Coimbra, em latim e grego, há 35 anos. Então o conhecimento dele é muito avançado no ramo. Como é que funciona a Nova Gramática do Latim e o Latim do Zero? O Latim do Zero é como se fosse o livro guia. Então, por exemplo, aqui vou abrir na lição 5, digamos, que é a que apareceu aqui para mim. Lição 5. Eu vou lendo, até que chega no momento que ele mostra para mim assim. Ponto 4. O supino. Não vamos falar dele ainda, mas quem quiser ler o spoiler poderá olhar para a página 120 da Nova Gramática do Latim. Ou seja, este aqui é o passo a passo, é o itinerário. Os estudos eles estão distribuídos aqui de forma cronológica. A Nova Gramática do Latim, ao invés disso, ela apenas possui os estudos divididos por partes, por seções. Então, ela é dividida em 3 partes, se não me engano. A parte 1, que é morfologia, a parte 2, que é sintaxe, e a parte 3, varial, ou seja, temas variados. Então, ele não está, na Nova Gramática do Latim, distribuído de forma cronológica. Cronológica nos estudos. O Latim do Zero está, mas um complementa o outro. Basicamente, esse será o caminho que o seu filho irá fazer comigo no ano que vem, no Instituto São Carlos. Tudo isso daqui é incrível e, no final das contas, ele sairá com um conhecimento extremamente avantajado. Eu falei que haveria como qualquer criança aprender. Por quê? Porque se a criança que está ali, tanto no Fundamental 1, 2, quanto no ensino médio, se ela nunca viu a língua latina, ela vai dar os primeiros passos através das orações, que também estarão disponíveis lá. Se ela já viu alguma coisinha, ela vai conseguir aprofundar isso através dos textos e da minha explicação e da minha gramática. Se ela já viu um bom tanto, ou seja, se ela consegue traduzir um pouco, já lê com mais facilidade, ela vai conseguir se aprofundar ainda mais na gramática, especialmente no ensino médio, já que o professor Frederico ele não apresenta apenas a gramática, ele apresenta também a variação morfológica histórica da língua. Então, material riquíssimo, de ótima qualidade, e encontre seu filho ano que vem comigo na sala de aula. Deus abençoe e salve Maria.